lá na rede social que é um recomeço e é sempre difícil, né? A gente teve que aprender a conviver com o isolamento. A gente teve que aprender a conviver com essas maquininhas para filmar, para gravar. E agora o retorno. Então, deixa eu só explicar algumas coisas logo no início. A gente tinha planejado um formato um pouquinho diferente, mesmo sendo aqui fora. Mas acabou que a chuva atrapalhou um pouco. Na realidade, atrapalhou bastante. Mas domingo que vem, com certeza, a gente já vai estar mais atento a alguns detalhes. Vocês devem ter percebido que a gente, na realidade foi a Kézia que se atentou para isso. Ela falou assim, pô, por que a gente não separa pessoas de convívio próximo, famílias, né? Então a gente pode agrupar cadeiras um pouco mais próximas, porque são famílias que já têm convívio, né? Então não tem por que ter esse distanciamento, separar as cadeiras. Essa é uma boa ideia, porque a gente consegue reunir um número maior de pessoas. A gente iria colocar essa tenda aqui para que a gente se organizasse não assim ao comprido, mas ao largo, né? E talvez a gente pudesse ter um número maior de cadeiras. Mas a gente foi segurando e deixando tudo até os últimos momentos para que a gente pudesse estar aqui reunidos. Ainda é complicado, ainda é difícil. Não tem como acharmos que já está tudo bem, já está tudo tranquilo. Por mais que a gente, durante esses 6 meses, a gente tenha ouvido falar a respeito do novo normal e como vai ser e tudo mais. Quem precisa sair, está trabalhando e está na rua, já percebeu uma coisa: não existe novo normal, existe o antigo normal. As pessoas acham que as coisas já estão realmente resolvidas, e a gente sabe que não é assim. São mais de 145 mil mortes só aqui no Brasil. E nós não estamos ignorando isso, nós não estamos tratando isso como algo irrelevante. Para nós é de suma importância que esses números sejam... a gente esteja atento a esses números. A gente não pode diminuir esses números. São muitas famílias que foram acometidas pela dor, pela perda. Então a gente não está diminuindo em hipótese alguma, diminuindo isso, mas nós percebemos que talvez fosse o momento de estar se preparando para a volta, e durante esses últimos dias a gente esteve pensando, trabalhando para que você pudesse estar aqui da forma mais segura possível. Todas essas cadeiras foram higienizadas, todas elas. Os espaços, mesmo os espaços que a gente não planejou em usar, eles também foram limpos e higienizados. O termômetro à entrada, o álcool, vocês viram que eu passei aqui álcool, e até num caráter educativo, porque eu e o Will, a gente acabou não perdendo o contato em nenhum momento da quarentena, a não ser quando eu estive doente, né? Mas ele estava gravando, nós gravamos cultos na casa dele, os outros foram gravados na minha casa, então a gente sempre teve esse contato, mas é importante mantermos, até de forma, como eu disse, educacional mesmo, que a gente tenha alguns princípios. Eu confesso que a máscara me incomoda muito, acho que por conta do óculos, então estar podendo partilhar a palavra já é um prazer, e é um prazer ainda maior poder fazer isso sem a máscara. Mas, enfim, acho que esqueci de alguma coisa que eu deveria falar aqui nesse recomeço. Vou agradecer a vocês que estão aqui.
Acredito que tem mais irmãos que estavam com muita vontade de estar aqui presencialmente, mas alguns fazem parte do grupo de risco ou estão com filhos recém-nascidos e acharam por bem se guardar nesse momento. Então, você que está aqui, o nosso abraço. De longe, né? É ruim. Eu fiquei pensando nisso, como eu disse, a gente estava pensando a respeito do novo normal, né? E aí, na forma de sonhar, eu pensava que a nossa volta seria a gente entrando ali no salão e todo mundo se abraçando, chorando, rindo, contando histórias. Mas, infelizmente, isso é só sonho, né? Enquanto a gente não tiver uma vacina reconhecidamente eficiente, vai ser só esse abraço distante, um cumprimentar num soquinho, um cotovelo, e a gente vai seguindo assim, né? Por enquanto, é o que tem, é o que é possível. Mas muito obrigado por você estar aqui. A gente está fazendo essa gravação, a gente vai editar aqui, e para os irmãos que não podem estar ou não puderam estar, provavelmente estejamos no YouTube, né? Já. Vamos a esse tempo de meditação. Até adorar, né? Acredito que os irmãos que estavam aqui, acho que um pouco melhor do que estar adorando lá de frente para um celular, para uma lâmpada, e 1 ou 2 pessoas, 3 pessoas ali que estavam ajudando, colaborando com o funcionamento desses encontros virtuais. Acho que já é melhor estar aqui vendo alguns irmãos, mãos levantadas, o olhinho, só o olhinho, né? Mostrando alegria, quebrantamento, mas é difícil. Eu acredito que um pouco melhor, mas ainda parece que não na nossa totalidade, né? Daquilo que a gente pode vivenciar e o que a gente tem vivenciado nos encontros de adoração, de louvor, de fé, encontros de vida. Eu estava aqui pensando a respeito disso, o que representa os nossos encontros, o que representa para nós sair de casa e se reunir com irmãos. E fiquei pensando em várias coisas. Estar aqui reunido com irmãos precisa ser para nós o entendimento de que é uma festa, no sentido mais amplo da palavra festa. Estamos aqui reunidos, saímos de nossas casas, dos nossos afazeres, para reunirmos-nos com irmãos de fé, no mesmo propósito, para celebrar aquilo que o Senhor tem feito da nossa semana, nos nossos dias, celebrar a alegria de adorar e de servir a um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bondoso, um Deus tão presente, celebrar, festejar a grandeza de um Deus que estende as mãos. Por isso a gente precisa retornar ao encontro com essa mentalidade de fé e de festa, de devoção, porque nós nos reunimos porque o Deus maravilhoso a quem servimos, Ele merece o nosso culto, merece os nossos joelhos dobrados, os nossos corações quebrantados. Isso foi só o que eu pensei aqui alguns minutos, enquanto vocês cantavam, alguns minutos antes de nos reunirmos. E eu podia ficar falando mais ainda a respeito do que representa se encontrar como igreja. Bernardo, bota essa caneca aqui mais perto para mim, por favor. Eu quero confessar para os irmãos que essa é uma mensagem que está... Obrigado, Bernardo. Que está aqui separada praticamente desde as primeiras semanas de isolamento social. Talvez logo ao final do primeiro mês, onde a gente não se reuniu, e a gente ficou um domingo apenas sem encontro realmente. Logo em seguida, nós começamos a fazer nossos cultos virtuais, ao vivo, gravados, e seguimos até hoje. São
São muitos vídeos. Nosso canal do YouTube tem vídeos, bastante vídeos, e você pode acompanhar lá. Gravando não tem esse problema de vento, né? E essa é uma mensagem que está aqui, escrita, alinhada, pensada já, né? A gente já está praticamente mais de 5 meses assim, então eu vou te dizer que há mais de 4 meses essa mensagem está escrita, já aqui esboçada, e eu ainda não tinha a certeza do tempo de ministrá-la, de servir com essa mensagem a cada um de nós, né, a pensarmos a respeito dessa mensagem juntos. E quando nós nos reunimos como liderança, com o Lidere, e conversamos a respeito da volta, nós fizemos um formulário e mais de 90% dos irmãos preencheram o formulário e deram o retorno para nós a respeito da volta. E nós pensamos que era o momento de retornar. E Deus foi me tranquilizando a respeito do tempo de ministrar essa palavra. E eu quero fazer isso hoje, ou agora com vocês. Atos capítulo 9, do 36 em diante. Eu já preguei mais de uma vez sobre esse texto, e eu lembro que, acho que provavelmente seja a última mensagem que eu preguei nesse texto, até porque foi uma expressão que ficou muito forte na minha cabeça, assim, foi lá no final desse texto, e não é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas no verso 43, onde Pedro, depois de ter feito tudo o que fez aqui, ele vai ficar na casa de um curtidor. E eu lembro que a gente falou bastante a respeito disso. Fiquei lembrando dessa mensagem. Agora que estamos aqui, você já não pode mais dar mute no pastor, né? Quando você está no ao vivo lá em casa, às vezes você dá um mute lá, não, peraí, quero mais ouvir não. Ou sai para ir ao banheiro, dá uma pausa, sei lá o que você faz, né? E vai lá. Agora não, estamos aqui, então voltamos àquele normal. Vai ter que me aturar, né? Vai ter que estar aqui comigo. Mas vamos. Do 36 até o 43. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, e se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e chegou. Foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Eu li na NVI, mas fiquem com suas Bíblias abertas aí, e nós vamos estar olhando alguns versos desse pequeno trecho.
Como eu disse, eu fiquei um pouco receoso a respeito de trazer essa mensagem antes. Porque essa mensagem fala a respeito de uma ressurreição, de alguém que estava morto, e pela ação do Espírito de Deus, pela ação de um homem de Deus, ela tornou a vida. Se você é conhecedor da palavra, se você é um estudioso da palavra, você sabe que essa é uma das 7 ressurreições narradas na Bíblia. Nós temos um período de tempo, do primeiro ao último livro escrito, de mais ou menos 1.600 anos. E durante esse tempo, a gente tem o registro de 7 ressurreições. Não é algo que acontece a todo momento, não é algo que acontece a toda hora, não é algo banal, não é algo simples, é surpreendente. Mas, como eu disse, eu fiquei com receio de trazer essa mensagem, porque o que essa mensagem poderia causar diante de tudo aquilo que a gente está vivendo, diante de tantas mortes. O que isso poderia sugestionar aos nossos corações, o que a gente podia ficar pensando. Mas, como eu disse, Deus tranquilizou meu coração a respeito de trazer essa mensagem agora, porque eu queria que você pensasse a respeito daquilo que Deus tem por fazer, tem a fazer em nossas vidas, depois desse tempo de morte, por mais que a gente não tenha vencido ainda. Eu acho que nós nos acomodamos um pouco, como eu disse, se você tem que trabalhar, se você está já tendo que se locomover, ir de um lugar ao outro, ou ir em alguns lugares, você vai ver que não é um novo normal, está tudo normal, as praias cheias, os bares cheios, o cinema reabrindo, está tudo absolutamente normal, as ruas cheias, os centros comerciais, e acho que a gente meio que se acostumou com tudo que está acontecendo, mas esse gigante terrível, poderoso, chamado como é que é? Chamado coronavírus, ainda faz vítimas, ainda faz muitas vítimas. Eu fiquei pensando nisso nessa tarde. É uma doença um tanto quanto silenciosa, né? Não nos deixa com uma ferida aparente, não nos deixa com marcas no corpo, escaras, não faz com que o nosso cabelo caia. E aí a gente acaba não se assustando com o poder e a ferocidade desse vírus, né? Tantos atravessam o coronavírus sem sintomas. E parece que a gente fica um tanto quanto meio que anestesiado, mas ainda precisamos ter muito cuidado. Não é uma gripezinha. Não é grave. Mas diante de tudo isso que a gente tem vivido, e as portas de aparecer uma vacina, parece que a gente já está chegando muito perto de virar essa folha. Então, o que eu queria que você realmente abraçasse dessa mensagem é aquilo que nós vamos vivenciar depois desse tempo. Aquilo que nós veremos e aquilo que Deus fez durante esse tempo. O que a igreja será após esse tempo? O que você, porque por mais que a gente não tenha coisas boas a falar a respeito dessa história, é uma história triste,
que foi escrita em nossos livros de história, é isso. Mas cada um teve experiências, e você teve experiências isolado em sua casa. O quanto você aprendeu a buscar, se debruçando sobre a palavra e ouvindo Deus nos momentos onde o pavor, o temor se levantava e tentava tomar a sua sanidade, a sua segurança. Como você vai estar logo ao final desse tempo? Deixa eu trazer algumas informações a respeito desse texto. Logo no início, aqui no verso 36, a gente tem alguns nomes aí. Tabita. Tabita é uma palavra que vem do aramaico, significa gazela, mas também a palavra Dorcas, que já é do grego e significa também gazela. E eu queria que você desde já marcasse na sua Bíblia, para que você não esquecesse mais a importância do que está sendo descrito aqui. O livro de Atos, escrito por alguém muito capaz, muito capacitado, o médico Lucas, muito atento a detalhes, ele diz assim: Dorcas, uma discípula notável. Marca isso na sua Bíblia. Eu e você precisamos aprender, precisamos entender, esse é o nosso lugar, esse é o nosso papel. Nós precisamos nos assemelhar a esse exemplo de vida, a essa forma de se expressar como servo do Senhor. Você entende isso? Entende que não há mais tempo. Não há mais tempo de sermos simplesmente membros, aqueles que se assentam nos bancos das igrejas, aqueles que frequentam os cultos. Precisamos olhar para o exemplo de Tabita, de Dorcas aqui, e entender que o nosso lugar, o lugar que eu e você precisamos ocupar, o lugar que nós precisamos vivenciar é de discípulos, e não apenas discípulos, mas discípulos notáveis. O chamado de Deus para mim e para a sua vida não é um chamado pequeno, não é para que você se acomode a entender que reconheceu o sacrifício de Jesus e será salvo, porque passou pelas águas, foi batizado. A gente se apega muito àquele texto que diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas eu sempre explico isso para vocês: quem crê e for batizado, batizado é aquele que se assemelha, aquele que se parece, é aquele que tem as características e semelhanças de Jesus. A representação e o grande significado do batismo é esse. Então, não é crer e passar pelas águas simplesmente. É crer e se tornar alguém como Jesus, um discípulo notável. Marca isso na sua Bíblia e já não esquece nunca mais. Nunca mais. Mas tem um alerta para nós aqui. Verso 37. Como eu disse, desde o início desse tempo terrível, Deus colocou essa mensagem no meu coração. Sabe por quê? Porque notáveis, discípulos, servos também sofrem. Verso 37. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Não é isso que está descrito aí? Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Uma outra versão, revista e atualizada para vocês. Eu quero que você também entenda isso. Porque há muitos entendendo e acreditando em algumas mensagens triunfalistas, onde os servos do Senhor não sofrem, os abençoados do Senhor não passam por aflições. Eu olho para esse relato e aprendo que isso não é verdade. Discípulos notáveis também sofrem. Discípulos notáveis também passam por dificuldades.
Discípulos notáveis morrem. E aqui está descrito que por uma enfermidade adoeceram, pereceram por conta de uma enfermidade. Está na hora de nós entendermos que, como servos do Senhor, o que nos está garantido a respeito de nossa fidelidade a Ele, ao nosso chamado a Ele, é a vida eterna com Ele. Isso é garantido para nós. Isso a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos promete. Nos promete que, por mais que passemos por aflições aqui, vai chegar um momento, Bernardo, vai chegar o momento, Júnior, vai chegar o momento, Elisandra, que bom poder falar o nome das pessoas vendo, né? Vai chegar o momento onde Ele vai tomar-nos para si, e aí seremos completos, nunca mais sentiremos dor, aflição, medo, nunca mais, porque estaremos ao lado dele. Isso é a promessa definitiva da palavra. Mas passamos por dificuldades aqui. Lembre-se também disso, os notáveis também sofrem. Mas o que os homens de Deus fazem quando passamos por aflições? O que os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus fazem quando passam por dificuldades? Eles procuram solução no Senhor. E eu aqui quero que você entenda de forma muito clara. Eu não estou dizendo que em toda e qualquer enfermidade que a gente passar, dificuldade, a gente não deva procurar profissionais como os médicos, psicólogos. Eles estão aí e Deus os levantou para cuidar de nós. A sabedoria que está na vida desses homens vem de Deus. É assim que funciona. Então, eu não estou falando que a gente não deva procurar os profissionais que podem nos ajudar a tratar de nossas dificuldades e enfermidades, mas homens de Deus sabem que a cura está no Senhor. A cura está em Deus. Tomamos os mesmos remédios e alguns morrem e alguns são sarados. A cura está sempre nas mãos do Senhor. Então, os homens de Deus entendem que devem procurar no Senhor a solução. Lida ficava perto de Jope, verso 38. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem e vir até nós. Eles sabiam que ali do lado, na cidade próxima, naquele lugar que era acessível, era possível buscar, era possível fazer um esforço de uma caminhada, uma jornada curta, encontrar um grande homem de Deus em quem o Espírito era poderoso, em quem a presença de Deus era poderosa, vigorosa. E o que aqueles homens que estavam ali entristecidos pela morte de Dorcas fizeram? Vamos até ele, porque nós, homens de Deus, temos fé para acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Não é isso? Ou não? Quando a dificuldade vem, o que a gente faz? Se desespera? Quando o dia mal vem, o que a gente faz? Se desespera? Quando o dinheiro acaba, o que a gente faz? Se desespera? Homens de Deus procuram o Senhor quando não há solução. Homens de Deus se curvam diante de Deus quando o dinheiro acaba, quando a enfermidade chega, quando o médico te dá um diagnóstico olhando os exames e diz assim: olha, o teu caso é terrível, é terminal. Vamos fazer o que é possível. Aí o que a gente faz? A gente busca a presença do Senhor. A gente descansa no Senhor. Esse é o coração dos homens de Deus, que continuam acreditando, e nós precisamos
exercitar essa fé de continuar a crer. E aí eles procuram o homem de Deus. E Pedro, sem demora, vai com esses homens. E o que está descrito nos versos 40 e 41 é poderoso, surpreendente. Irmãos, como eu disse, é uma das sete ressurreições que acontecem na Bíblia. Não é nem no Novo Testamento, é na Bíblia inteira. São 7 relatos como esse apenas. E aí, Pedro traz uma solução que, por mais que aos nossos olhos seja surpreendente, é o que Deus faz conosco a todo dia, em todo momento. Seja servo consciente, entenda que as coisas que talvez você tenha por pequenas são grandes coisas que Deus tem realizado na sua vida. Não diminua nada que Deus faz na sua vida, porque às vezes a gente acha exatamente isso, né? Isso aqui Deus... agora isso aqui não. Mas pastor, você mesmo está falando que são apenas 7 ressurreições na Bíblia inteira. São relatadas. 7 ressurreições, assim, descritas nominalmente, objetivamente. Mas o texto diz que quando Jesus ressurge, muitos túmulos se abriram e muitos ressuscitaram. Eu estou querendo só que você entenda uma coisa. Deus não faz mais ou menos força para fazer um milagre ou outro. Deus opera o seu poder. Aquele que criou o mundo apenas com sua voz, é esse o Deus a quem a gente serve. E aí, Pedro faz algo aqui que me chama muito a atenção, que destoa daquilo que a gente tem enxergado e visto hoje com o formato de evangelho, com o nome do evangelho. O que Pedro faz? Ele é chamado e é levado até a casa de Dorcas, e o texto diz que após ela ter morrido, eles a lavam. Era parte dos rituais dos judeus de limpeza e tudo mais. Eles lavam ela, pegam o seu corpo e colocam no cenáculo, em uma sala superior dentro da casa. E era o que acontecia. E quando as pessoas ficavam ali pranteando os seus mortos, e havia uma grande comoção, porque ela era uma discípula muito querida, e a gente já vai falar disso, mas quando Pedro chega naquela casa, a primeira coisa que eles fazem é levar Pedro para esse lugar, esse cenáculo, essa sala no andar superior. E ele entende o que estava acontecendo, porque todo mundo vai até ele e fala assim: olha o que ela me deu, essa túnica ela fez para mim, sabe? Ela cuidou quando eu tive necessidade, ela me ajudou quando eu precisei. Tinha muitos que foram ajudados por ela. O texto diz que as viúvas ficaram ali sacudindo Pedro e falando: Pedro, como pode? Ela é tão boa, melhor que todas nós. Pedro entendeu o que estava acontecendo. E Pedro faz exatamente o que eu estou falando. Vai de encontro ao formato que a gente tem percebido hoje nos chamados rincões dos evangélicos. Pedro não faz propaganda e não faz um alardear do que ele faria ali. Muito pelo contrário, ele manda que todos saiam daquela sala. Ele esvazia a sala. Ele não queria uma plateia. Ele não queria pessoas ali atentas e que olhassem para aquilo que ele iria fazer e olhassem para Pedro como o grande ícone do evangelho, o grande nome. Não, ele não precisava disso. Ele manda que todos saiam e corajosamente ora e pede a Deus que opere um milagre.
e diz para Tabita, ele fala em aramaico, né? Aramaico era a linguagem dos humildes, dos pobres. Era como o povo se comunicava, falava, e ele fala de forma muito próxima. Acredito muito que a verdadeira intenção dele era se mostrar próximo. Ele diz: Tabita, levanta. Não é isso que está aí? Deixa eu ler aqui. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Irmãos, que fé, que ousadia, que coragem. Eu estou querendo que você entenda uma coisa. Por mais que algumas situações sejam mesmo para a morte, para a enfermidade, por mais que passando por momentos difíceis a gente aprenda muito, precisamos aprender a ter coragem de declarar: Tabita, levante-se. Quando a dor for insuportável, fala assim: Deus, cura. Quando o entendimento estiver em completa falência, a gente já não consegue confiar ou ter fé ou segurança, a gente falar: Deus, me põe de pé. Deus opera em meio a essa situação. Deus opera o seu milagre. Esse texto nos chama a essa realidade. Nós fazemos parte de uma comunidade chamada Vineyard. E nós, como Vineyard, entendemos que todos podem participar, porque o Espírito Santo habita em todos nós e está disposto a operar as suas maravilhas. Não há mais lugar para sentarmos, como eu disse no início dessa mensagem, sentarmos nesses bancos e acharmos que o máximo que vamos fazer é aprender algumas coisas a respeito do reino de Deus e esperar para que Deus nos chame a estar junto dele. Você precisa se levantar com coragem e ousadia para dizer: Tabita, levante-se. Irmãos, se levantar com coragem e ousadia para falar: Jesus pode mudar a sua vida. Falar para aquele que está desenganado pelos médicos: Deus opera um milagre. Falar para aquele que está envolvido com drogas: Deus pode curar o teu vício. Deus pode agir profundamente na sua vida. A coragem de Pedro de, sem alardear, sem propagandear o poder do Espírito Santo, dizer: Tabita, levante-se. Que texto poderoso para nos incentivar e nos inspirar a ir além. Ouça essa mensagem como um incentivo a ir além, a fazer mais do que você tem feito. Você pode ser alguém extremamente operoso na obra do Senhor e Deus está falando para você: você pode ainda mais. Para quantas pessoas você tem pregado o Evangelho? Para quantas pessoas você tem falado a respeito de um Deus que opera maravilhas? E como eu disse, como é bom poder falar olhando as pessoas, olhando cada um, é falar para pessoas como o pequeno Pedro, sabe, que é um pequeno jovem, mas falar: Deus quer usar você na sua escola, na sua casa, na sua rua, brincando com seus amigos.
Porque Deus não nos limita e usa os pequeninos com poder e autoridade. Mas falar para aqueles que têm mais idade e acham assim: eu já fiz o bastante, já trabalhei muito, agora eu quero só dar uma curtida de evangélico. Não, você é aquele que Deus chamou a fazer grandes coisas em seu nome. Mas está na hora da gente tomar posse dessa palavra. Não mais uma mensagem que você ouviu no domingo, mais uma para conta, mais uma para os seus escritos, e voltar para casa achando: vou viver a minha vida do jeito que eu sempre vivi, tudo bem. Deus está te chamando a ser um instrumento de Deus. Ouviu, Natan? Mesmo estando há tão pouco tempo na casa do Senhor, parece que foi ontem que a gente estava no retiro, né? E você falou assim: cara, que coisa legal é estar no meio dessa gente estranha. Não é mais ou menos assim? Mas eu me senti acolhido, eu me senti abençoado, e eu decido ficar com essa gente. E Deus está falando para você que você pode fazer grandes coisas. Se debruça sobre a palavra, se debruça sobre esse chamado e faça grandes coisas. Olho para esse texto, sabe? E fico pensando a respeito daqueles que foram, daquela que foi o alvo da ação do Senhor. E aí, voltando ao que eu disse, fiquei com receio de falar sobre essa mensagem, mas eu queria que você trouxesse a sua realidade como quem você vai ser depois de enfrentar dias tão duros, como eu disse, que ainda estamos enfrentando. Não é à toa que a gente está aqui, estamos usando máscaras. Não é à toa que a gente passa em frente ao hospital e tem lá um container que faz diariamente exames da Covid, porque ainda há um risco, porque ainda é perigoso. Eu quero que você entenda quem nós devemos ser, quem nós sempre deveríamos ser, né? Mas quem nós seremos depois de enfrentar tantos dias difíceis. Aquele que perdeu alguém, aquele que perdeu um amigo, aquele que viu um familiar sucumbir diante dessa doença. Eu olho para esse texto e olho para Dorcas. Quem era Dorcas? Eu falei no verso 36, irmãos, Lucas era um letrado. Então ele não usou as palavras que ele conhecia, não, ele conhecia as palavras e ele usou a melhor palavra. Ele usou a palavra que melhor descreveria ela. E ele disse que, no verso 36, que ela era uma notável. Quando Pedro chega na casa de Dorcas, fica claro o quanto ela era notável. As pessoas foram até Pedro e falaram assim: ela me abençoou durante minha vida toda. Ela foi a ajudadora. Ela era amada. Olha o verso 39. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito. Quando ainda estava com elas, Dorcas se preocupava com a necessidade do próximo, com a necessidade daqueles que atravessavam o seu caminho. Quando nós somos esses? Que a necessidade do meu irmão é a minha. E quando eu supro a necessidade do meu irmão, eu entendo que eu não posso parar por aí, porque a igreja precisa continuar a estender as suas mãos de bênção e abençoar aqueles que atravessam os nossos caminhos. Mas o que é mais importante aqui, talvez o que precise ser mais ressaltado e aquilo que a gente precisa verdadeiramente dar atenção, ela é descrita aqui como discípula
Não é isso? Verso 36. Ela era uma discípula. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. É assim que você é reconhecido? Hein? Você é reconhecido como discípulo. Você só é reconhecido como discípulo quando você se assemelha com aquele que te discipula. E por mais que a gente tenha discipuladores aqui, o nosso alvo é se parecer com Jesus. Você se parece com Jesus? É assim que você precisa ser reconhecido, se parecendo com Jesus. E eu vou mais uma vez te dizer, não se acomode com a vida evangélica que você tem vivido até hoje, com aquilo que você tem feito pelo evangelho até esse dado momento. Eu fiz isso, eu faço isso, essa é a minha experiência. Deus está te chamando a se parecer com Jesus. Você se parece com Jesus? A sua palavra ecoa como a voz de Jesus para esse tempo, para essa terra. A tua compaixão por aqueles que sofrem é a compaixão que Jesus vivenciou por aqueles que sofriam. A sua compaixão pelos famintos é a compaixão que Jesus tinha pelos famintos. A vontade e o desejo do fundo do coração de Jesus de curar as enfermidades, não porque isso chamaria atenção para o evangelho, mas porque ele se compadecia daquele que sofria. Você vive assim. Está na hora de você ser reconhecido como discípulo. E eu acredito, irmão, que você será um notável. Estamos passando por esse tempo difícil. Será que nós vamos virar a página como notáveis? Será que esse tempo de dor e sofrimento não nos ensinou nada? Não nos levou a lugar nenhum? Esse tempo que ficamos em casa e tivemos a oportunidade de ler nossas Bíblias, tivemos a oportunidade de ler livros que edifiquem nossa fé, tivemos a oportunidade de dobrar os joelhos e orar fervorosamente. A gente sempre diz que um dos nossos maiores inimigos é o tempo, e muitos de nós tiveram tempo porque não trabalharam. Alguns tiveram que trabalhando durante esse tempo todo, né? Mas outros não. Quando Deus te deu tempo, você fez o que com esse tempo? Como você vai virar a folha? Eu escrevi aqui assim, para finalizar. Quem Deus vai escolher para ressuscitar? Ele escolheu Dorcas, discípula, notável, especial para Deus. Como eu disse, não foque na figura real, objetiva aqui do texto, onde Pedro orou para que Tabita se pusesse de pé e ela se pôs de pé, voltou dos mortos. Mas aqueles a quem o Senhor vai levantar, nós que precisamos levantar de nossa vida evangélica para sermos servos extremamente poderosos nas mãos do Senhor. Talvez você diga, mas será, pastor, que Deus quer que eu seja esse? Eu quero que você me diga por que não. Eu não sei falar
Isso é problema para Deus? Deus já falou com Moisés. Gente, eu fiz os céus e a terra, eu não posso te facilitar aí com a língua? Eu não sou corajoso o suficiente, pastor? Será que Deus não pode fazer o seu coração queimar e colocar dentro de você a coragem do jovem Davi, que enfrentou urso, leão, gigantes, exércitos? Mas vocês lembram o que ele disse para Golias? Não vou contra você com a minha força. Eu vou contra você em nome do Deus Altíssimo. Será que ele não pode fazer isso? Será que ele não quer fazer isso? Não há desculpas para nós. Quem Deus escolheu a ressuscitar, e a figura é essa: a te levantar para viver uma nova vida em Cristo, para viver uma nova realidade de poder em Cristo. Deus está escolhendo você que está ouvindo essa mensagem hoje. Deus está te escolhendo agora para abraçar esse chamado e de não ser mais quem você era, de ser um servo melhor, de não perder mais oportunidades. Quantas oportunidades a gente perde, né? De pregar o evangelho, de testemunhar. Não perca mais oportunidades. Seja levantado pelo poder de Deus para ser o discípulo que Ele te chamou para ser. E Ele te chamou para ser o discípulo notável, um discípulo apaixonado pelo Senhor e pelas grandezas do reino. Acredita, Deus está te chamando a viver essa realidade. Eu queria muito orar e chamar você aqui à frente para a gente orar junto, poder te abraçar, colocar um óleo sobre a sua cabeça, e a gente ainda não pode fazer isso. Mas, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus haja na sua vida agora de forma extremamente poderosa. Que você sinta o toque do Espírito. E talvez você esteja ouvindo eu falar exatamente como a gente ouve em tantas e tantas e tantas e tantas pregações. Aquilo que o pregador faz no final, talvez não um apelo para vir à frente, mas um apelo e de alguma forma comover os irmãos isso é mesmo, eu quero isso e tal. Não, talvez você esteja assim, ainda não senti o Espírito Agora é a hora da gente orar e falar assim: Deus, eu quero que o Espírito Santo, Ele me revolva, Ele mexa com o meu interior. Eu quero sair daqui diferente, eu quero ser levantado como Tabita foi levantada, da minha morte espiritual, da minha pequenez do Evangelho, daquilo que eu sempre deixei por fazer, mas eu quero levantar para não deixar mais. Eu quero levantar para ser operoso nas mãos do Senhor. Eu quero levantar para estar impulsionado pelo Espírito Santo a fazer tudo aquilo que Ele me levar a fazer. Fala com teu Deus agora. Fala assim: Deus, eu quero isso. Então, em nome de Jesus, não é para o meu prazer, não é para a minha alegria ou satisfação pessoal. É porque eu quero servir ao reino. Quero servir ao Evangelho. Eu quero servir ao Senhor. Como o Senhor me chamou, como um instrumento poderoso em tuas mãos. Essa é a hora de você dobrar. Não precisa dobrar o joelho. Se você está em casa aí, quiser dobrar o joelho, pode dobrar. Mas se... é a hora de você orar, é hora de você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar assim: Deus, opera agora na minha vida. Deus, age agora poderosamente na minha vida. Não quero sair deste lugar do jeito que eu entrei. Deus, eu não quero mais ouvir mensagens e ir para casa com inspiração que dura uma noite, porque amanhã quando eu for trabalhar já está tudo igual. Eu não quero mais isso. Eu quero ser levantado da morte. Eu quero ser levantado
do lugar confortável e cômodo que eu estou vivendo a minha vida inteira, para estar definitivamente em tuas mãos, como a carta de Cristo, como a espada poderosa do Senhor, da palavra. Ora aí, fala com Deus. Esse é o teu momento de falar com Deus.